Boa noite, iluminadas, muito boa noite. Que realmente seja de uma energia que a gente vai liberando. A gente vai sentindo essa energia pra gente hoje abordar o que a gente já vem falando nas outras lives, que é sobre os saberes sistêmicos, como que a gente se conecta, né, com a nossa ancestralidade. Eu botei um incenso aqui para dar uma limpada de energia e coloquei um mantra assim para hoje realmente purificar, né? Quem aí já viu a raiz de uma árvore? Já perceberam que tem raízes que elas são longas e profundas, né? Assim também é a nossa ancestralidade. Somos raízes profundas que conectam lá desde o nosso tataravô, tataravó, bisavó, avós. E essa live hoje é para falar mais a respeito desse assunto, né? De como que os nossos laços invisíveis nos conectam a toda a nossa ancestralidade e como muitas vezes nós repetimos ciclos. E essas heranças invisíveis, muitas vezes a gente não se percebe e elas se repetem na nossa vida. Já perceberam isso? Quantas vezes você já se pegou fazendo a mesma coisa que a sua mãe fazia ou que a sua avó fazia? E muitas vezes essa herança invisível bloqueiam a nossa felicidade. Muitas vezes a gente não sabe por quê, né? E não é só a felicidade que bloqueia, né? Bloqueia a nossa prosperidade, o nosso amor próprio. Se você já sentiu que está travada em algum ponto da sua vida, sem saber exatamente o porquê, essa conversa é para você. Quando você quiser entender por que você não prospera, por que a sua vida está travada, por que tem esse emaranhado, né? Vou baixar um pouquinho aqui a música. Tá boa a música, né? Vou baixar um pouquinho. Só para aumentar um pouquinho a nossa energia, pra gente começar com uma energia legal essa live, vou baixar um pouquinho. Então, hoje nós vamos conversar sobre algo profundo, né? Que são as heranças invisíveis. É como se a gente tivesse fios que nos conectassem com a mãe, com a nossa avó, com a nossa bisavó, com a nossa tataravó. E esses fios invisíveis, muitas vezes, se transformam em emaranhados, aonde travam a nossa felicidade, travam a nossa prosperidade, travam o nosso amor próprio, né? Se você já sentiu que está travado em algum ponto da sua vida sem saber o porquê, essa conversa é para você. Então, esses bloqueios ancestrais que muitas vezes a gente não se percebe e se repetem na nossa vida, são esses fios invisíveis, kármicos, né, que nos conectam à nossa ancestralidade, que nos conectam à nossa mãe, que nos conectam à nossa avó, à nossa bisavó e à nossa tataravó. E muitas vezes esses fios invisíveis bloqueiam a nossa felicidade, a nossa prosperidade e até o nosso amor próprio. E muitas vezes a gente não se percebe que esses ciclos se repetem. Então, quando tu para analisar toda a tua ancestralidade,
todas essas raízes profundas, né? Que você não entende por que a sua vida trava em certos momentos, que você não prospera, que você repete relações tóxicas, que as pessoas que se aproximam de você são para, de repente, não deixar você prosperar, não crescer, né? Tanto na parte espiritual, na sua evolução. Pode sim e tem grande ligação com esses fios invisíveis que a gente chama de kármicos, né? São ligações que nos conectam à nossa ancestralidade. Então, muitas heranças nem sempre são heranças financeiras. Muitas heranças, às vezes, são herdadas. E para vocês entenderem, nós estivemos no útero da nossa bisavó, da nossa avó, da nossa mãe, até nós nascermos. Então, a gente herdou um pouquinho de cada. E às vezes, quando a gente não corta esses fios invisíveis, a gente repete situações na nossa vida que bloqueiam a nossa prosperidade, o nosso amor próprio, as nossas relações amorosas. E não é só a relação de homem e mulher, nossas relações com nossos irmãos, com os nossos familiares. Então, tudo isso pode ter um vínculo profundo ligado à nossa própria família, né? E no final dessa live eu vou te contar como é que a gente faz todo esse divórcio energético, vamos chamar assim, divórcio energético com a nossa ancestralidade, amorosamente, com muito amor no coração, a gente libera, né, esses fios invisíveis para que eles possam seguir o caminho deles e nós o nosso. Nós honramos, agradecemos a nossa vida, a quem nos deu, mas nós não precisamos repetir ciclos. Quantas vezes o nosso corpo físico ele adoece e a gente não entende por quê? Tudo tem a ver, está ligado com as nossas emoções, mas também profundamente com a nossa espiritualidade. Com essa conexão que a gente tem com a Terra e o mundo espiritual. Essa conexão que a gente tem de raízes profundas com as nossas ancestralidade. Nós herdamos tudo isso e muitas vezes nós não sabemos lidar com o que herdamos, né? Se alguém tiver alguma pergunta aí, sejam bem-vindas à live de Saberes Sistêmicos. No final da live eu conto como é que a gente faz essa liberação dos fios invisíveis, muitos chamam de kármicos, que nós herdamos da nossa ancestralidade. Eu fiz uma comparação no início da live. Quem já viu uma árvore com raízes profundas? Elas são tão profundas que muitas vezes nós não conseguimos desvendar, né? Assim como a nossa família tem raízes profundas que muitas vezes nós não conseguimos entender porque ciclos se repetem na nossa vida. Porque nós não conseguimos destravar algumas situações que parecem muitas vezes que estamos num emaranhado. É como se eu tivesse circundado assim por muitas... um novelo de lã, quando você perde o fio, enrosca tudo, tá tudo ali emaranhado. É assim que muitas vezes a nossa vida fica travada. Quando nós não destravamos, quem é que responde? O nosso corpo físico, com doenças que muitas vezes nós não sabemos nem de onde apareceu. Então é isso, né? A maioria dos nossos bloqueios hoje, sejam financeiros ou emocionais ou até físicos, não começam em nós. Muitos não começam em nós. Muitas dessas travas, vamos chamar assim,
que a gente às vezes não entende o que trava a nossa vida, são herdados das nossas avós, dos nossos bisavós, dos nossos tataravós. São padrões carregados inconscientemente, né? A gente não carrega essas heranças conscientes. Muitas dessas heranças são inconscientes. E às vezes a gente ouve dizer assim, ó, está no inconsciente coletivo da família. Estamos repetindo os padrões que têm a ver com a nossa ambiência familiar, né? E quando a gente começa a estudar saberes sistêmicos, começa a entender o que está acontecendo na nossa árvore genealógica, quais são os ciclos que estão travando a nossa vida, quais são os ciclos repetitivos que eu herdei da minha avó, da minha bisavó e que estão travando a minha vida, e eu começo a limpar isso, eu começo a liberar o meu presente e o meu futuro através das próximas gerações. Quando você não corta esses bloqueios, esses ciclos podem repetir na vida dos seus filhos ou das suas filhas. Então é importante, quando a gente começa a entender o que está travando, o que está emaranhando a nossa vida para não prosperar, com doenças físicas, com doenças emocionais, muitas vezes está conectado a esses fios invisíveis da nossa ancestralidade. Hoje eu atendo muitas mulheres. São várias situações, vários casos que estão repetindo ciclos na vida dela. Relações mal resolvidas, traições, falta de prosperidade, doença no corpo físico. E elas começam a entender, a partir das análises sistêmicas, dentro da árvore genealógica, aonde foi que eu herdei isso? O que acontecia? Quantas mulheres se calaram na minha família? Por que o meu avô tinha tanto e perdeu tudo? Por que a minha avó teve câncer tão nova e faleceu? E quando a gente começa a estudar sistemicamente toda essa família, toda essa árvore genealógica, a gente começa a entender situações que muitas vezes se repetem de geração em geração. E aí, se a gente começa a trabalhar isso e a limpar tudo isso e a romper esses cordões invisíveis, e a gente libera e honra amorosamente todos que fizeram parte da nossa vida, do nosso DNA, para que não possa repetir hoje no presente e nem nas gerações futuras, né? E é poderoso, de verdade. Quantas mulheres já mudaram a sua vida? É uma virada de chave, assim, eu digo, uma virada de chave, quando elas se empoderam da sua história e se liberam. E isso não tem idade, tá? As mulheres de várias idades, então... Mas geralmente as mulheres que chegam para mim chegam com feridas bem profundas. São mulheres já com mais de 40 anos que já vivenciaram muita coisa, né? E quando a gente vai rompendo esses laços kármicos, liberando, a gente vai se limpando também. E quando a gente se limpa e se cura, todos que estão à nossa volta se curam também. É como se a gente fosse rompendo padrões que estão atravancando a nossa vida. Imagine vocês numa casa onde vocês vão guardando resíduos, coisas velhas, coisas antigas. Vocês vão acumulando. Chega um momento que a vida fica tão travada que vocês não se percebem que ao longo da vida acumularam tantas coisas que não fazem sentido.
e que às vezes para a gente liberar a nossa vida também a gente precisa limpar energia, limpar situações, limpar o corpo físico, limpar o corpo emocional e também o espiritual, né? Eu sempre gosto de fazer uma comparação. Imagina você ficar com o seu corpo físico, né, que a gente percebe, se beliscar dói, ficar uma semana sem tomar um banho, sem se cuidar, né? Como é que você fica? Assim também é o nosso corpo espiritual, a nossa aura, a nossa alma também precisa ser limpa. E é muito importante quando tu começa a entender isso, entender por que muitas coisas na tua vida vão travando e você não sabe por quê. E ainda vem assim, o que são heranças emocionais invisíveis? É aquilo que a gente não vê, mas que a gente sente, né? E às vezes bate forte. E tu não entende por que muitas vezes tu tá sufocando. É como se alguma coisa tivesse doendo e tu não soubesse aonde. Às vezes é a tua alma gritando, pedindo socorro. E quantas vezes tu para ouvir? Quantas vezes tu te olha com amorosidade, com cuidado? Pensem que para a gente cuidar de outras pessoas, a gente precisa se cuidar primeiro. Porque se eu não estiver mais aqui, se você não estiver mais aí, como que as pessoas que estão à nossa volta vão continuar vivendo? E elas vão continuar vivendo. E quando tu começa a te curar, a se cuidar, todos que estão à sua volta também se curam e começam a se cuidar. É como se fosse daí um ciclo vicioso, aí que eu digo que é a virada de chave. A começar a te olhar com amorosidade, com cuidado. Perceber os ciclos repetitivos da tua vida. Aonde tu precisa limpar. O que tu vens acumulando? Que lixo tóxico é esse que tu guarda dentro de ti para te adoecer fisicamente, emocionalmente e espiritualmente? E não existe essa separação. Todos nós somos um. Que muitas vezes a gente só olha para um lado. A gente só olha para o corpo físico. Para essa roupa aqui que a alma e o espírito ganhou para vir para a Terra. Então começam a perceber isso. E quando tu tem essa virada de chave, esse estalo, tu começa a olhar a tua vida de forma diferente. E aí vem a grande transformação. Mas para isso, tu precisa começar a olhar para ti. E não tem nenhum problema pedir ajuda. Ninguém nasce sabendo. A gente aprende ao longo da vida. E eu sempre digo, mulheres curam mulheres quando elas se ajudam, quando elas se conectam, quando elas fazem esse elo de ligação. Não tem espaço pro ego. Quando tu começa a te olhar com amorosidade. Quando tu te ama, tu não tem espaço para inveja, para ciúmes, porque cada um de nós é único e especial. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos filhos lindos, maravilhosos perante ao Pai. E quando a gente se olha amorosamente, a gente cresce, a gente prospera, vem abundância para a nossa vida. Quando a gente também compartilha conhecimento. E aí voltando, que são essas heranças emocionais invisíveis que a gente não vê, mas que a gente sente, que eu falei para vocês, que é quando a alma grita, quando tu sufoca e não sabe o que vai fazer. São traumas não resolvidos no sistema familiar. Quem é que lembra da infância? Como foi a gestação lá no útero da mãe?
Como é que era o relacionamento do pai e da mãe? Tudo isso influencia muito. E muitas vezes a gente não entende porque temos feridas emocionais e espirituais profundas que precisam ser curadas, às vezes até lá, de volta no útero da mãe. Quais foram as crenças de escassez, culpa e medo herdados? Quantas coisas nós ouvíamos em casa que os nossos pais ouviam dos pais deles, né? Que nos limitam hoje a prosperar. Quem aí se sente merecedor de tudo que tem? Quantas vezes nos comparamos com outras pessoas? Todos nós somos merecedores de prosperidade, de abundância, em todas as áreas da nossa vida, no amor, no trabalho, né? Todos nós somos merecedores. Por que uns se destacam mais que os outros? Quando eu começo a olhar para a minha árvore ancestral, para a minha árvore genealógica, quando eu começo a entender os emaranhados, os traumas, as feridas, as crenças limitantes, quando eu aprendo a liberar sistemicamente, eu começo a ter expansão de consciência. Eu começo a vislumbrar uma vida nova a partir de todo aquele lixo liberado, guardado dentro de mim. E não foi passado de propósito. Herdamos, mas também por a nossa ancestralidade não ter conhecimento que hoje é verbalizado, que hoje chega a cada um de vocês. E aí eu entro no módulo, no bloco, eu vou separando os assuntos para trazer muita informação para cada uma de vocês que está aqui. Como esses bloqueios manifestam na nossa vida. Como é que esses bloqueios chegam que você percebe, nossa, eu estou repetindo alguma coisa que não é legal, eu estou sentindo algo que eu poderia mudar. E a impressão que dá é que eu estou sempre correndo atrás vamos usar assim, sabe o cachorro quando tá pequenininho que tá correndo atrás do rabo assim? Que ele tá sempre correndo em círculo, em círculo, em círculo e nunca chega a lugar nenhum? Você trabalha, manhã, tarde, noite e não prospera? Tá sempre doente, tá sempre com uma dor, tá sempre queixoso, tá sempre reclamando, né? Então, como é que esses bloqueios manifestam na tua vida? Primeiro, e eu acho que é uma dor muito profunda, uma ferida muito profunda na vida de muitas pessoas, né? Que é a dificuldade financeira sem motivo claro. Trabalha, você recebe e o dinheiro se esvai. Eu aprendi num desses cursos que eu fiz que o dinheiro, para muitos, está no espiritual, que a gente não consegue trazer na matéria. E é interessante porque o dinheiro ele vem para nos servir. E quantos de nós é apegado, né? A falta, a escassez. A gente não sabe lidar com isso. Então muitos têm o dinheiro no espiritual, muito distante. A gente imagina, a gente quer e a gente não consegue trazer para a matéria, porque ele vem para nos servir. Isso aí também são dificuldades financeiras sem motivo claro, pode ter a ver com algum ancestral nosso que tinha dificuldade de lidar e a gente foi passando, né? Problemas de autoestima persistente, não consegue emagrecer, come compulsivamente, desencadeou uma ansiedade, uma depressão, uma tristeza profunda, se compara com outras, né? Não pratica uma atividade física, tem dificuldade, começa, não termina, faz regime, vai nutricionista e tudo, e não consegue ser disciplinada.
aí é uma trava. Aliás, existem várias travas que precisam ser liberadas para você começar a ser mais disciplinado na sua vida, digamos assim. Né? São travas. Você engorda e não emagrece. Faz regime, faz tudo que ensinam, faz. Pode estar aqui. Emocional. Compulsão emocional. Inteligência emocional trabalha muito bem isso. E eu gosto de unir a ciência com a inteligência emocional, com a inteligência espiritual. Porque não existem separação. Elas se conectam profundamente. E hoje a ciência, ela já não consegue mais trabalhar separado da espiritualidade. Comprovadamente hoje, a medicina está trazendo a parte espiritual para dentro dos hospitais, para as curas profundas em muitos pacientes. Né? Começar a entender que não dá para separar uma da outra. Relações amorosas, ainda falando sobre os bloqueios, tá? Relações amorosas sabotadas sem perceber. Os relacionamentos que não dão certo, eu não encontro a pessoa certa para mim. Tenho o dedo podre para homem. Encontrei uma pessoa que só quer me extorquir. Não encontrei o parceiro perfeito, que, né, parceiro perfeito, quem é perfeito, né? Mas, nossa, pensei que era assim, não deu certo. E vai trocando de parceiro e parceiro, ou fica sozinho, não aparece ninguém. Sistemicamente, nós podemos entender isso. E como limpar isso também. Cortando energeticamente essas amarras, esses amaranhados, né? Então, muitas vezes a vida amorosa trava também por algo que precisa ser limpo na nossa vida. E um sentimento constante de culpa e inadequação. Eu sou culpada de tudo, eu fico vítima, né? Eu não consigo entender o que acontece comigo, então é mais fácil eu culpar alguém, eu não tentar entender por que isso está acontecendo comigo, né? Eu não olhar para dentro de mim e não ver onde é que eu estou errando também. Então, quando eu não consigo, que eu sinto esse sentimento constante de culpa e inadequação, eu não sou adequada, eu não me encaixo bem aqui, nunca tá bom, nunca tá perfeito, eu acho que eu preciso melhorar, né? Então, tu precisa dar uma olhada para isso também. Às vezes o que pesa não é teu. É o amor mal compreendido que veio antes. Então, muitas vezes o que pesa hoje na tua vida não é teu. É herança, tu herdou. Parabéns, se hoje tu consegue ver isso de uma outra forma e tu tá te tratando e te curando com relação a isso. Como era a relação dos teus avós, dos teus bisavós, dos teus tataravós? Como eram esses homens e essas mulheres de outras épocas? O que na tua vida vem se repetindo? E o que tu quer curar no teu presente e para a tua futura geração? É de pensar, né? Eu lembro de uma paciente que eu atendi há muito tempo atrás. E eu vou contar essa história porque ela já ganhou alta e vive uma vida hoje muito feliz e próspera e abundante. Ela deu uma virada de chave na vida dela. Ela veio de uma relação tóxica e abusiva. E ela já tinha um menino e depois ela ficou grávida de novo e essa criança durou 9 dias. 9 dias. Ela estava sofrendo tanto com uma traição do marido que ela esqueceu de cuidar dela e do bebê também. E o bebê tinha uma doença no coração, que não foi culpa dela, né?
ele veio a falecer. E ela entrou numa tristeza profunda. Ela vivia 2 lutos, da relação e da perda do filho. E ela fez o tratamento, fez toda a limpeza energética. Hoje ela mudou de emprego, ela abriu uma empresa, ela casou de novo, ela teve um outro filho. E tudo num processo. Então ela foi também fazer sistemicamente quem tinha passado por isso. E através da mãe dela, ela soube que a bisavó dela tinha vivido uma situação muito parecida com essa. E aí quando tu começa a olhar pra tua vida, tu fica vendo assim, nossa, realmente tem coisas que batem. Se bateu forte aí no teu coração, se tu começou a pensar nisso, tu começou a ter um olhar diferente, né, pra tua ancestralidade, começa a ver onde é que tá travando na tua vida, né? E no final eu te conto como é que tu pode destravar isso, limpar toda essa sujeira que fica guardada às vezes no canto ou às vezes dentro de você e que você não sabe e que não é seu, foi herdado. Agora eu te convido para uma reflexão. De quem será o medo? De quem será esse medo que te paralisa? Quem aí nunca, né, sentiu medo de alguma coisa? Quem é esse medo que te paralisa? E hoje, enquanto eu fazia uma abertura de carta sistêmica para uma paciente, eu me lembrei de uma situação aí, é minha mesmo. Que medo é esse que eu tenho da água? A água que eu digo, gente, não é do banho não, tá? Água de rio, água de mar, de mergulhar, de colocar a cabeça lá, de nadar. Por que eu não aprendi se os meus irmãos aprenderam a nadar? Né? Que medo é esse que eu tenho? Tô num processo investigativo aí, né? Quem na minha família sofreu algum trauma envolvendo afogamento, quem eu perdi, né, na família, não sei. Então, tô investigando, mas eu chego lá, depois eu conto pra vocês, tá? Mas é interessante isso, né? Que às vezes a gente não entende por que a gente tem certos traumas, por que uns conseguem umas coisas, outros não, né? Então, quando a gente começa a olhar para isso com amorosidade, num processo mesmo de cura, até das nossas raízes, para liberar eles no mundo espiritual e que essa conexão seja desfeita através desses laços invisíveis, mesmo a gente honrando e amando cada um, né, que nos deu a vida, a gente não precisa carregar esse peso, esse fardo, e nem as próximas gerações. Quem aí, né, nunca se travou por um medo, por um trauma, alguma coisa que nos angustia, que tu não entende por quê? E aí a gente se pergunta, será que essa angústia que eu vivo, esse medo que me paralisa, é meu mesmo? Vocês já viram uma criança quando ela é pequenininha, que a gente é que vai passando para eles coisas de adulto que a gente aprendeu, né? E por que a gente, muitas vezes, a criança ela vai sem medo, ela não tem essa visão do adulto, né? De que isso não pode, isso corta, isso machuca, isso dói, né? Então isso a gente vai passando de geração para geração. E aí vai se repetindo, né? Lá se a avó passou dificuldade financeira, né? Se o vô jogava todo o dinheiro fora com mulheres, né? Que esses ciclos repetitivos passam na tua vida. Quem é que passou por isso?
E como é que a gente pode fazer para cortar esses laços invisíveis de coisas que nos machucam, de mulheres que eram violentadas, maltratadas, que apanhavam dos seus companheiros, né? Que as mulheres que eram fechadas, mantidas em cárceres privados, torturadas psicologicamente, emocionalmente, adoeciam fisicamente, morriam cedo, às vezes de tristeza profunda, outras de depressão, né? Então esse olhar sistêmico para toda essa ancestralidade, para as nossas raízes, para ver por que a nossa vida às vezes trava, por que os ciclos se repetem. Muitas vezes esse peso não é nosso, mas a gente carrega essa dor invisível, essa ferida ancestral que precisa ser curada. Precisamos olhar amorosamente para cada uma de nós, para o nosso interior, para a nossa alma, porque todas nós somos merecedoras de florescer para a vida. E é justamente nessa caminhada para apoiar mulheres, né? Para se libertar, para se curarem, para romperem esses laços invisíveis, né? Que nasceu a mentoria Florescer da Alma. Ela nasceu de dores profundas pelas quais eu já passei e do poder de transformação com a virada de chave que eu dei na minha vida. E é um espaço seguro, é amoroso, né? Eu digo psicologicamente seguro e amoroso. A mentoria Florescer da Alma é um espaço profundo para a gente romper esses laços invisíveis que nos prendem ainda à nossa ancestralidade. Essa herança, esses pesos que a gente carrega e que não sabem a quem pertence. E para você também florescer afetivamente na tua vida, financeiramente, emocional e espiritual. A balança, ela precisa ter o mesmo peso. É como se fosse uma engrenagem. A roda, ela tem que rodar redondinho. E para isso que a mentoria Florescer da Alma vem para fazer a diferença na tua vida. Para que a tua vida amorosa, tua vida financeira, tua vida emocional e a tua vida espiritual, elas estejam conectadas para alinhar cada parte da tua vida. Para te entender sistemicamente como é que era a tua raiz ancestral. Quais são os ciclos que tu vem repetindo na tua vida? Qual é o ponto que tu precisa curar? E toda essa análise sistêmica, né, é feita amorosamente num espaço seguro, aonde eu vou te guiar, né? E eu gosto muito de mostrar que eu faço, não tá aqui, o mapa da essência. Eu achei que eu tinha de alguém aqui, não. O mapa da essência. O mapa da essência, ele é transformador. Ele mapeia todas as áreas da tua vida. Aonde nós precisamos ter um olhar mais minucioso, mais amoroso. E a partir dali começa a tua cura. Então, ter esse olhar mais cuidadoso, amoroso para todas as áreas da tua vida é possível, Existe cura? Existe. Existe cortar esses laços invisíveis através do divórcio energético?
Sim, assim como a gente cuida do nosso corpo físico, precisamos cuidar do nosso corpo emocional e espiritual. Quando a gente está bem, quando a gente se cuida, a gente floresce. E todos à nossa volta se curam também. É um efeito dominó. Às vezes a jornada parece longa, dolorosa, mas ela pode ser leve. Porque todas nós merecemos prosperar, merecemos viver uma vida com mais tranquilidade e paz. E eu acredito que muitas já passaram por muitas coisas na vida. E muitas vezes a gente não sabe pedir ajuda, pedir socorro, entender que a nossa alma grita e o nosso corpo físico adoece. E se você sentiu que esse é seu momento de libertação, se você sentiu que isso bateu forte aí no teu coração, se te colocou para refletir, se te colocou a pensar como é que era lá a avó, tua bisavó, tua mãe, como foi o teu nascimento, como foi a tua espera, quais são os momentos que tu tá vivendo hoje na tua vida. E se tu queres essa libertação, vem comigo. Dia 21 de maio, inicia a mentoria em grupo com mulheres que querem sim transformar a sua vida, que querem essa mudança, que querem entender como é que é se libertar desses ciclos viciosos, dessas repetições, desse emaranhado, dessas travas que não deixam prosperar, que não deixam crescer, que não deixam atrair bons companheiros, né? O que é que precisa ser liberado? Sistemicamente, para que não se repita mais. E que você possa florescer para a vida, para tudo que tu merece. E é tão profundo isso, e é tão profundo e às vezes mexe assim com feridas tão guardadinhas, tão escondidinhas lá que a gente não quer trazer à tona. E às vezes a gente precisa cuidar, limpar, para cicatrizar essas dores profundas, para que a gente possa viver esse processo de cura. E quando uma mulher se cura, ela cura todas as outras à sua volta. E eu quero deixar essa live para vocês com todo o meu amor, com todo o meu carinho, com toda a minha admiração por cada uma que está aqui, né? Gratidão, Carmen, a Carmen lá de Portugal. Que honra, Carmen. Minha alma honra a tua. Raquel, Clary, todas as outras que entraram antes. Meu Deus, minha alma honra de vocês, cada uma, honra a vida de vocês. Que vocês sintam no coração de vocês esse chamado para transformação. E se isso não for para vocês, mas que vocês conhecem mulheres que merecem esse cuidado sistêmico, esse cuidado de cura ancestral, para florescer em todas as áreas da sua vida. O florescer da alma é esse chamado. Dia 21 de maio, às 20 horas do Brasil, inicia a primeira turma do Florescer da Alma em grupo. É uma conexão de mulheres. Vamos trazer curas profundas e poderosas.
Serão mulheres muito conectadas, muito fortes, para também saírem depois e curarem outras. Esse é um convite da minha alma para a tua alma, se bateu aí. Se não for para ti, se conhecer mulheres que precisam desse cuidado, me chamem no direct, passem o meu contato, e que se for para mim poder ajudar, com certeza. E se não for para mim também, eu honro, mas eu agradeço. Então, dia 21 de maio, às 20 horas, inicia a primeira turma Florescer da Alma. Um espaço psicologicamente seguro para curas sistêmicas, para curas ancestrais. Será um círculo de mulheres que curam mulheres. E eu vou guiar cada uma amorosamente, com o cuidado que cada uma merece, porque cada mulher é única. E todas nós somos merecedoras de prosperidade, de amor e de abundância nas nossas vidas. Agradeço o tempo de cada uma nessa live e que ela possa se propagar para muitas outras mulheres que precisam se olhar amorosamente, que comecem a sentir no coração e na alma o carinho e o cuidado que cada uma de nós merece, porque somos únicas. Fica aqui o meu carinho e a minha gratidão. Tenham todas uma semana abençoada, de cura, de cuidado, de se olhar com muito amor. E se sentirem no coração e bateu forte aí, senhoras, de vir fazer parte do Florescer da Alma, me chamem no direct. Será uma transformação poderosa de mulheres que curam mulheres. Boa noite e gratidão. Até a próxima live na próxima segunda-feira. Se tiver algum assunto que vocês queiram que eu traga, é só mandar lá para mim. Deise, eu quero saber a respeito da ligação com meu pai, da ligação com a minha mãe, com a minha avó, alguma ferida emocional, quero entender mais um pouquinho disso. Me chama que eu trago o assunto na próxima live. Mas se você quer fazer parte de uma grande transformação, de uma virada de chave na tua vida, Florescer da Alma é para ti. Essa turma inicia dia 21 de maio, às 20 horas, toda quarta-feira. Serão encontros semanais. E será lindo. Lindo, já é lindo, já nasceu lindo. E transformou a vida de muitas mulheres. Boa noite, mulheres lindas. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Tenham uma linda semana.